muito bem. E aí o que que vocês verão, por exemplo, na formação, né, a gente tem, na verdade, uma grande porta se abrindo, né, uma grande porta de estudos e de lida e inclusive de percepção, né, da realidade um pouco diferente. E a medicina chinesa ela oferece também isso, né, uma visão filosófica diferente da realidade, preceitos científicos um pouco diferentes também, mais ecossistêmicos, né, ferramentas mais ecossistêmicas. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas também essa possibilidade de depois, né, quando a gente termina a formação, entra, como eu disse, a gente abre portas, né, para continuar aprendendo, porque depois a gente não para mais. É um sistema médico muito robusto e com muita história, né. Então você tem um sistema médico com documentação, né, ele documentado são 2.500 anos, de com textos, né, com documentação escrita, com estudos, enfim. E um conhecimento que nunca parou, teve seus vários processos, sua diversidade também, porque a China, além do mais, é um lugar grandioso, né, e vai além da China, e a gente sempre passou um pouco das fronteiras também para os outros países ao lado, né. E recentemente chegou ao Ocidente, muito recentemente, né. São são 50 anos, assim, de contato com o Ocidente, né, basicamente, mais forte. E de formação completa, cursos de bacharelado, tem pouquíssimos anos, né, no Ocidente. E aí a gente vai ver na China, essa formação acadêmica em medicina chinesa, ela tem aí seus 60 anos, 70 anos, né, de formação acadêmica. Vamos ver um pouco antes, em 1920, assim, já tinha escolas num formato de formação robusta, né, passando por todas as áreas do conhecimento da medicina chinesa. E na história existe essa formação também, essa formação de médicos nas escolas imperiais, né, chinesas, nas dinastias. Então, por exemplo, há mais ou menos 1000 anos atrás, já existia num colégio médico imperial alguns departamentos, né, departamento de como ortopedia na medicina chinesa, de pediatria, né, os departamentos. E a herbologia, né, a herbologia, na verdade, a farmacopeia chinesa, ela é um grande pilar, né, da medicina chinesa, o estudo de substâncias e combinação de substâncias, formando uma farmacopeia robusta também, muito rica e que a gente tem acesso, né, porque a acupuntura, ela talvez por ser a técnica mais exótica pra gente, né, ela aparece mais, mas a medicina chinesa é muito mais ampla, a gente também vai falar sobre isso. Mas, especificamente, a farmacopeia chinesa é riquíssima, riquíssima, riquíssima. E hoje no Brasil, o que tem acontecido é uma regulamentação, né, desses produtos e a venda, a comercialização, ela parte de princípios da própria medicina chinesa. Então não é assim: "Ah, uma erva para, um diagnóstico ocidental, uma erva para fibromialgia ou fórmulas para, artrite reumatoide", não é assim, né. A gente tem fórmulas e substâncias da medicina chinesa adequadas para o diagnóstico da medicina chinesa, que é um diagnóstico específico. Então a gente tem os diagnósticos pautados em alguns critérios, mas basicamente a gente sempre faz uma leitura sistêmica, né. A gente sempre contempla o indivíduo de forma integral.
por mais que vá tratar algum ou outro sintoma, ou sinal, ou manifestação, ou até mesmo um diagnóstico que a pessoa vem previamente, né, a pessoa chega: "Olha, eu tenho tal doença, eu queria tratar com a medicina chinesa". Mas sempre a nossa lida vai ser atualizando esse diagnóstico. A gente vai para poder trabalhar bem, a gente tem que fazer uma atualização. Então a pessoa chega e fala: "Nossa, eu tenho um diagnóstico de, ah, bom, eu tenho enxaqueca crônica", vamos supor, né, é muito frequente. E aí a gente tem que atualizar e entender que canais estão afetados, né, que sistema de canais e colaterais, que também são chamados de meridianos, que órgãos estão mais afetados nesse tipo de dor de cabeça, pelas características da dor, a localização, mas também por uma leitura que a gente faz sistêmica. Como é que está a língua, como está o pulso, como está o funcionamento do sistema digestivo, urinário, ciclo menstrual. E aí a gente entende, a partir disso, quem é essa pessoa e por que ela tem essa dor de cabeça. Então esse é uma grande diferença. A gente basicamente não trabalha, apesar de que ouve-se muito, mas a gente não trabalha com a ideia de cortar sintomas. Ouve-se muito falar da acupuntura para tirar dor. Mas a gente não tira dor, a gente, na verdade, resolve dor, resolve o que está gerando a dor, né. Então não tem, por exemplo, uma terapêutica, pode até ter também, porque a gente vê a possibilidade de fazer pequenas cirurgias usando a acupuntura, para analgesia e para anestesia realmente, propriamente dito, mas a ideia, ela não é funcionar como um sistema bloqueador ou supressor, né, basicamente. A ideia é quando a pessoa tem uma melhora de um quadro, especificamente um quadro de dor, ela é porque a gente entendeu o sistema, o que estava gerando esse bloqueio de fluxo, né. A gente poderia pensar em bloqueio de fluxo nervoso, sanguíneo, outros tipos de bloqueio do ponto de vista da medicina chinesa, como emocional, enfim, gerando dores. Diferentes tipos de dor e tal. Então a nossa ideia é como resolver e liberar, de fato, esses fluxos, né. E aí a medicina chinesa vai muito além. Então quando a gente vê hoje estudos que falam: "Ah, agora a medicina chinesa é comprovadamente, do ponto de vista científico, uma ciência e tal". É uma visão muito rasa quando a gente fala isso, porque na verdade tem um sistema médico completo e detalhado, e com uma ciência que lhe dá sentido, ciência no sentido de que a gente entende processos, com outros ditames, outras regras, digamos assim, metodológicas, e a gente intervém sobre a realidade, usando esse sistema de entendimento. Então, esse simples fato já dota a medicina chinesa do status de ciência, né? Mas uma ciência realmente pautada em outros princípios. Mas, quando a gente vê os estudos, né, a gente vê estudos hoje atuais e fala: "Ah, ela funciona porque tem a liberação de serotonina, de", perpetuando essa visão nossa, né, a visão específica, da nossa visão sobre o que é a fisiologia, né, do que são os processos fisiopatológicos. Também válido, né, é válida também essa explicação, mas ela é muito pobre do ponto de vista do que está acontecendo segundo a medicina chinesa. Então, o curso, a formação, a ideia de entender o sistema médico chinês é para realmente ir além, para conhecer as bases da medicina chinesa, entender como é a sua visão cosmológica, a sua visão de mundo, como é a visão sobre a fisiologia. Também é uma visão específica sobre a anatomia, a anatomofisiologia da medicina chinesa é um pouco diferente da nossa, né. Até porque a base, essa cosmologia, essa visão de mundo que está por trás é diferente. Aí a gente tem a possibilidade também de trabalhar com entender
processos fisiopatológicos, do ponto de vista da medicina chinesa, de fazer um diagnóstico, também específico, um diagnóstico segundo os ditames da medicina chinesa, e, por fim, tratar. E aí a gente tem um arsenal terapêutico que torna possível também a gente cuidar das pessoas, tanto de forma paliativa, quanto também com mudanças substanciais e globais de processos e, inclusive, doenças que já estão consolidadas e de melhorar, então, quadros complexos. Como eu disse, a diferença é que, para a medicina chinesa, a gente vai trabalhar sempre de uma forma muito humanizadora. Isso quer dizer o seguinte, que para a medicina chinesa é um axioma, é uma regra a gente ver o indivíduo. Por mais que a gente trate uma queixa específica, o indivíduo por trás dessa queixa é sempre importante. É parte do olhar da medicina chinesa. É parte da terapêutica. A terapêutica ela será mais eficaz se a gente entender quem é essa pessoa por trás da queixa, ou por trás dessa doença, ou por trás desse diagnóstico médico ocidental. Então, a gente realmente precisa fazer essa visão panorâmica para, inclusive, tratar melhor. Então, o que eu quero dizer com isso é que faz parte do método essa humanização. E a gente sabe, a gente que vive aqui no Ocidente, que cresceu dentro dos ditames da medicina convencional, a gente que estuda a medicina convencional, ou a ciência biomédica, né? A gente sabe que é prescindível do ponto de vista da teoria e da prática médica, é prescindível essa humanização. E eu estou falando assim, pensando exclusivamente no sistema médico mesmo, né? É claro que humanizar o atendimento, humanizar o né, ver a pessoa é sempre algo importante, mas dentro da visão médica ocidental é prescindível isso, porque a gente tem basicamente, a gente é muito guiado por a ideia de um diagnóstico de doença. As pessoas, elas são tratadas a partir de uma doença. A entidade, essa entidade doença, a entidade patologia, ela é central na medicina ocidental. A gente precisa desse conceito. Esse conceito que faz com que a gente faça uma terapêutica, né? A doença, uma doença específica, uma especialidade, a especialidade que cuida especificamente daquele órgão ou daquele sistema, né? E para a medicina chinesa não é assim. A gente não tem também diagnósticos de doenças específicas, mas a regra em geral na medicina chinesa é de ver o indivíduo, é o que a gente chama de padrões de funcionamento. Ou também vocês verão diagnósticos sindrômicos, né? Então a gente precisa ver a pessoa. Eu faço esse chamado porque é uma das diferenças importantes da medicina chinesa para a medicina ocidental. A medicina ocidental ela não precisa humanizar a pessoa. É legal humanizar, né? A gente sabe disso, e está havendo um processo aí de debater mais sobre isso, mas a medicina em si, ela não depende dessa humanização para ela acontecer. A medicina chinesa depende, a gente precisa ver o indivíduo. Não tem como, senão a gente não consegue fazer um tratamento eficaz. Se a gente ficar só no tratamento do sistema específico ou de uma doença específica. A gente não trata. Até esse ponto é para o estômago. Não tem. Apesar de cada vez mais as pessoas estarem aprendendo a acupuntura com essa visão, né? Essa visão fragmentada, essa visão médica ocidental, que ela realmente é compartimentada. Então, há uma tendência também de escolas, de professores,
prescindirem da visão médica chinesa e passar a ver a medicina chinesa também com esses olhos, né? Esses olhos ocidentais. E aí um dos nossos desafios é o contrário, é justamente oferecer essa visão riquíssima que a medicina chinesa traz, não só as ferramentas, né? Então é um pouco do nosso desafio.